Olá, amigos, de volta aqui com o Momento de Reflexão com Mino Ferreira, nesta Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Momento de reflexão, momento de assimilarmos o sentido dessa data, desse dia e desse Santo Evangelho por meio de seus valores que hoje nos conduzem dizendo: Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com as lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com ele. Quando Jesus disse: Sou eu, e eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naqueles dias. Foi Caifás que deu a Judas, aos judeus, o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, porque me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito:
significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximava-se dele, dizendo: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. E entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgata. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz:
repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o meu filho. Depois disse aos discípulos: Essa é a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos a acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram-no numa vara para a esponja embebecida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que o corpo ficasse na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirarem o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que ainda tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com as aromas em faixas de linhos, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos mostra toda essa narrativa da paixão e morte de Jesus Cristo. Alguns aspectos são importantíssimos para que possamos refletir nesse Evangelho de hoje. Jesus chega ao ponto máximo da sua missão, o ponto máximo da entrega na cruz, da morte na cruz, da crucificação, a paixão de Jesus. Jesus já há algum tempo falava aos discípulos que estava se preparando para aquele momento. Importantíssimo percebermos que a paixão de Cristo mostra e revela o seu coração aberto, esse amor que tem ao mundo, esse amor que, acima de tudo, é incondicional. Soldado, ao abrir com a lança o lado direito de Jesus, faz com que jorre fonte de sangue e água. O coração aberto de Jesus nos mostra o sentido maior de nossa existência, o sentido da entrega, o sentido de morrer por nossos pecados, o sentido de morrer por nossas falhas, o sentido maior desse coração aberto de Jesus por meio da água e o sangue que nos purifica. Essa água e esse sangue que jorra do coração aberto de Jesus, acima de tudo, nos alimenta, matando a nossa sede, nos lavando do pecado, porque o coração aberto de Jesus é fonte inesgotável de misericórdia. Sua morte não é em vão. Quantas e quantas vezes nós temos que perceber, entender, compreender que em nossas vidas, esse sentido maior da morte de Jesus e morte na cruz é essa entrega total por meio desse amor incondicional. Jesus me ama, Jesus te ama, Jesus morreu por mim e por você na cruz. E o quanto nós temos que ser e ter esse dom de gratidão por colocarmos também a nossa vida a serviço dos necessitados,
a serviço do pobre sofredor, a serviço das pessoas que precisam também dessa fonte que jorra do coração de Jesus, fonte de água e sangue, que mata a nossa sede espiritual e nos purifica de nossas falhas, de nosso pecado. Quanto amor Jesus demonstra à humanidade e também Deus, porque deu o seu único Filho para morrer, o seu Filho unigênito. Jesus cumpre sua missão, depois de ter por meio de, aos 30 anos, aos 33 anos, propagado toda essa palavra. Essas narrativas contêm no Evangelho, vamos nos aprofundar diariamente dessas palavras, para que nós possamos compreender o sentido maior desse gesto de morte na paixão de Cristo em nossas vidas. Que sentido maior isso tem, esse dom que gera vida e que nos purifica, nos lava no sangue desse Cordeiro, que nos alimenta, que nos conduz à espiritualidade, ao bem comum, intensifica a nossa fé, nossa esperança nesse Cristo ressuscitado, nesse dom maior chamado vida. Que nós possamos também colocar essa nossa vida a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço do seu projeto, que é fonte, por meio de seu coração também, esse coração aberto de Jesus, que jorra vida e vida em abundância. Momento de reflexão com Albino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.